E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover com o Pedro da Capela. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender. E às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Estamos aqui de volta no Café Armazém 101, nome em inglês. Se você estiver em Volta Redonda, vem fazer uma visita. Hoje nós lançamos até cupom aqui já, se você já viu o último podcast. Se você chegar aqui, chegar ali no balcão e pedir o seu Frappuccino Alexandrino. É isso mesmo? Não, Frappé Alexandrino. Frappé Alexandrino, você vai pagar o seu frappé, vai tomar ali e aí 10% daquilo ali vai ser doado para caridade de Volta Redonda. Eu tô metendo bedelho no negócio dos caras, vamos ver se os caras vão fazer ou não vão fazer. Mas enfim, põe pressão lá. Vai ser maneiro. Esse café aqui é muito bom, cara. Muito bom. Esse espaço aqui é muito bom. Você já tá acostumado a me ver aqui. E tá sendo muito legal gravar os nossos podcasts aqui. Obrigado aí, o pessoal do Café Armazém 101. Se você estiver em Volta Redonda, vem fazer uma visita. Fica aqui no Aterrado. Certamente você vai gostar. E hoje eu quero aproveitar esse tempo bom que a gente tem para tentar, em menos de 10 minutos, falar sobre um negócio que eu sou apaixonado. Quero falar sobre o seu legado. Todo mundo deixa um legado na Terra. Alguns deixam um legado insignificante, que é esquecido assim que eles morrem. Mas todo mundo tem um legado para deixar. Você precisa lembrar disso e entender qual é o caminho que você vai percorrer na sua vida para o seu legado. E eu descobri, né, ao longo dessa minha curta vida de 38 anos de idade, ainda não sei nada, mas nesse aprendizado que eu venho tendo, eu descobri que a gente tem pelo menos 5 maneiras, 5 perspectivas, 5 camadas para olhar para o seu legado. 5 níveis de profundidade do seu legado. Então vamos começar com o primeiro nível, que é o nível da plataforma. Isso aí serve para qualquer área. Eu não estou falando de profissão, não estou falando de trabalho, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do seu legado mesmo, como pai, como marido, como esposo, na sua vocação também, enfim. Essas 5 camadas você pode olhar para elas nessas perspectivas e eu acho que pode te ajudar. A gente sempre começa na camada da plataforma. O que é a camada da plataforma? É quando tudo é a meu respeito. Tudo é comigo. Tem muita gente que acha que, enquanto eu estou gravando esses podcasts, isso daqui é uma plataforma minha. Mas não é. Na verdade, a razão de eu gravar esses podcasts é porque eu quero aprender com algumas pessoas e eu vou atrás dessas pessoas, faço algumas entrevistas e aí quem quer aprender junto comigo entra no ônibus e vai aprendendo. Muitas das coisas que eu compartilho aqui individualmente, quando sou eu solo, tem gente que acha que isso é fruto da minha cabeça. Não é, eu não sou uma pessoa tão inteligente assim. É porque eu sou viciado em leitura. Então eu leio as coisas, eu aprendo e eu venho compartilhar contigo de mão beijada aqui, resumindo. Mas tem muita gente que vive num nível tão simples, tão inicial, tão primário de perspectiva de vida, nessa primeira camada do seu legado, que é sempre sobre ele. E todo mundo que vive voltado para dentro, voltado para si mesmo, acaba quando morre. A morte é o fim para essa pessoa. Tem um ditado que diz que nós não morremos se nós nascemos em outras pessoas. Parece meio reencarnação que eu tô falando, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. Se você consegue deixar a sua voz, o seu legado em outras pessoas, é até uma definição que eu gosto muito, né? Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Eu posso deixar esse microfone aqui, por exemplo, de herança para minha filha. Agora, eu posso deixar o conhecimento que eu compartilhei usando esse microfone na minha filha. Isso é um legado. Isso perpetua. Jesus não deixou nenhuma herança, não deixou nada escrito, mas ele deixou um legado. Já fazem 2000 anos que nós continuamos prosperando o legado de Jesus. Esse é o primeiro nível, o nível da plataforma. O nível da plataforma é sempre sobre mim. O segundo nível que eu consigo entender é o nível do binóculo. Enquanto eu estou falando isso, pensa que você está num ponto de observação. Você está ali no topo de uma montanha observando. O primeiro nível você está observando, você está só aqui em volta ao seu redor, você fala, caramba, eu estou num lugar muito alto, eu estou num lugar muito bonito, a minha volta tem muitas árvores, aqui tem um mirante, nesse lugar onde eu estou eu consigo ver X, Y e Z, isso é a plataforma. No momento que você encosta ali na plataforma e pega ali
Sabe quando tem lá no Pão de Açúcar, assim, ó, no Cristo Redentor, você pega e põe o binóculo ele amplia a sua visão. E aí, dependendo do binóculo que você usar, né, ele vai ampliar tantas vezes, 10 vezes, 20 vezes, por aí vai. Mas hoje eu quero falar só de aumento. Eu quero simplificar. Essa plataforma, essa camada que eu entendo como o binóculo, faz você ver as coisas maiores. O que eu quero dizer com isso? Se eu olhar para um objeto que está a 50 metros de distância com um binóculo, vai parecer que ele é maior. Por quê? Porque ele foi aproximado. Porque a lente tem mais alcance. Essa é a segunda camada do nosso legado. Quando você começa a entender por que você faz, e aí eu vou dar o exemplo do podcast aqui de novo, você começa a entender que não é só para você, porque você pode alcançar outras pessoas. Nos tempos que a gente está vivendo de mídia social, alcance é uma palavra que já foi jogada e descartada. Porque hoje a gente fala muito mais de engajamento do que de alcance. Alcance é encostar, engajamento é abraçar. Tá entendendo a analogia? Então, é óbvio que a gente quer que os nossos conteúdos sejam engajantes, que a gente interaja, eu e você. Por isso que a gente fala, comenta, porque eu quero saber a sua opinião. Eu não quero que você comente para aumentar o número de visualização no YouTube. Isso é idiota, besteira. Porque certa vez o Seth Godin, que é um cara que eu sigo muito, você pode seguir ele aí também, Seth Godin, vou deixar as referências aqui na descrição. Ele diz o seguinte, tem duas maneiras de você operar o seu marketing. A primeira é conseguir mais clientes para o seu produto único. Quem faz isso? Os varejos, né? Os grandes varejos, né? Walmart, por aí vai. Eu tô sempre buscando cliente novo, não tem muita fidelidade. Ninguém tá fidelizado a Volkswagen. A gente é fiel a Mercedes, fiel a Ferrari. Mas ninguém fideliza a Volkswagen. Eu não tô desmerecendo a Volkswagen, é um ótimo carro, mas não é isso que eu quero dizer. Agora, a outra maneira é você encontrar mais produtos para os seus clientes. Então, eu particularmente, isso aqui não é uma regra, isso daqui não é religião para ninguém, mas eu particularmente acho muito mais produtivo, muito mais eficiente, muito mais profundo eu encontrar vários conteúdos diversificados para a audiência que já me segue do que ficar pagando e procurando audiência para o mesmo produto chato que eu tenho. Né? Quantos de nós, se você está assistindo isso daí, quantos de nós já não estão cansados desses palestrantes de YouTube que só o título da palestra é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, é tudo uma bosta. Por quê? Porque o cara só fala a mesma coisa. Tudo bem que a gente, enquanto mensageiros, nós carregamos uma mensagem. Isso é muito comum também na igreja, né? Vira e mexe, você vai me ver falando de legado. Mas se todo domingo que eu for pregar for a mesma coisa, você enjoa, você vai embora. Né? Por quê? Porque você quer diversificado. A alimentação precisa ser diversificada. O seu prato precisa ser diversificado. Se você come carne todo dia, você vai passar mal. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Esse é o binóculo, aumenta o seu alcance. Aumentar o alcance é bom. Eu hoje, por exemplo, tem pessoas que a gente ainda não engajou, mas estão sendo alcançadas. Acompanham o conteúdo toda semana. Isso é um legado que a gente está deixando lá. O próximo passo é que a gente engaje. E aí vem a minha terceira camada do seu legado, que é o caleidoscópio. O caleidoscópio é um negócio interessante. Ele pega essa imagem amplificada e divide ela em vários fragmentos. O caleidoscópio ele divide a imagem amplificada em vários fragmentos. O que é isso? Chega a um ponto do seu legado, chega a um ponto do seu autoconhecimento, chega a um ponto daquilo que você está tentando fazer no mundo, que você precisa se fragmentar. Quem é sempre a mesma coisa está estagnado ou está doente. Porque a gente precisa mudar. Há 20 anos atrás eu não falava sobre criação de filhos, porque eu não tinha filho. Hoje eu tenho, então hoje eu tenho outro assunto para falar. Isso é um caleidoscópio. Além de já ter percebido que o mundo não é só sobre o que está ao meu redor, que é a plataforma, e além de ter percebido que também não é só sobre mais alcance, porque eu posso alcançar 1 milhão de pessoas e fazer diferença nenhuma no mundo, e aí eu posso te dar vários exemplos de pessoas que alcançaram milhões de pessoas e não fizeram diferença nenhuma no mundo. Ou eu posso me fragmentar. Quando eu começo a me fragmentar, eu começo a oferecer uma ponte. Porque eu ofereço uma ponte para a mãe solteira, uma ponte para a mãe casada, uma ponte para o pai, uma ponte para o empreendedor, uma ponte para o pastor, uma ponte para o crente, uma ponte para o ateu, uma ponte para o satanista, uma ponte para cada um. Eu não consigo me segurar. É o famoso Paulo falando, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Esse é o caleidoscópio. A gente precisa se fragmentar. Porque à medida que o binóculo trabalha com alcance, embora pareça sinônimo que eu vou dizer, o caleidoscópio ele me ajuda a enxergar mais da minha abrangência. O que eu quero dizer com isso?
Suponha que a minha audiência sejam só jovens de 20 a 30 anos, porque 30 anos já não é mais jovem mais, né? Jovens de 20 a 30 anos que só gostem de basquete. Essa é a minha audiência. Com isso eu trabalho com binóculo, eu foco e vou atrás desses. Agora, a partir do momento que eu começo a empreender, que eu começo a investir, fazer as outras coisas que você sabe que eu faço, eu preciso me diversificar. E aí eu não tô falando de ir mais longe, eu tô falando de ser mais largo, de conseguir abraçar mais pessoas com o mesmo abraço. Para mim, isso é a abrangência, isso é a é o nível do meu legado de um calidoscópio. A quarta é o prisma. O prisma parece a mesma coisa do caleidoscópio, mas não é. Porque o caleidoscópio, à medida que ele fragmenta a mesma imagem, o prisma, ele divide aquele fecho de luz, mas ele separa as cores. Aí que começa a ficar bom. O prisma, ele separa as cores. Eu faço muita analogia, né? Mas para mim isso tem a ver com diversificação. Diversificação. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma escala também que eu uso, eu falo muito com os jovens da minha igreja. Na nossa vida, funciona mais ou menos assim. Dos 20 aos 30, você tenta tudo que você quiser. Você testa tudo. Porque igual uma pessoa com 20 anos não sabe o que é da vida. Isso é verdade. É a mais pura verdade. Então a pessoa entra na faculdade, eu quero ser advogado. Que é nada, você não sabe. Acaba a faculdade de Direito, você tá fazendo outra coisa. Então dos 20 aos 30, você tem tempo para testar tudo, cara. Testa tudo. Isso é a plataforma. It's all about me. Sou eu aqui, ó. Eu tô testando tudo porque eu quero descobrir o que eu quero. Dos 30 aos 40, você vai pro binóculo, pro alcance. O que significa isso na jornada da sua vida? Você começa a descobrir o que você é bom. Você começa a descobrir, tipo aqueles caras do American Idol, do America's Got Talent, o X Factor, né? Esses shows de calouros. Show de calor é igual o Silvio Santos, agora revelou minha idade, né? Show de calouros. Mas esses shows que o pessoal aparece cantando, que na hora do teste, do audition ali, o cara começa a cantar tudo desafinado, e aí as pessoas perguntam, né? O Simon Cowell pergunta pro cara, quem falou que você sabe cantar? O cara fala, minha mãe. É porque mãe tudo é mentirosa, né? Porque o cara não sabe cantar. Né? A mãe nunca vai falar pro moleque que ele é ruim. Cara, você canta muito mal, desiste. Nunca, nunca isso. Talvez o pai, mas a mãe nunca. Então, dos 30 aos 40 você descobre o que você é bom. Aí cai a ficha. Realmente, eu queria muito jogar golfe, mas eu não sou o Tiger Woods. E por aí vai. Dos 40 aos 50, você se especializa. Esse é o caleidoscópio. Você fragmentou, ampliou a imagem, descobriu, eu sou bom nessas três coisas, agora vou me especializar. Você pode ver, cara, que na maioria das empresas, nas grandes corporações, os empreendedores que se fizeram do zero, que não vieram de família rica, todos eles, eles foram começar a ter essa autoridade dos 40 aos 50. É com 42, 43, 45, às vezes um pouco mais tarde, mas nunca mais cedo. É muito difícil você achar um cara que o cara é zica mesmo com 30 anos de idade, porque não deu tempo. Não deu tempo de testar, de aprimorar, de aprender. O Malcolm Gladwell, o cara que escreveu o Blink, o cara que escreveu o Ponto de Equilíbrio, o cara que escreveu o Davi Golias, enfim, muito livro bom que ele escreveu, ele tem uma teoria que diz que para você ficar proficiente em qualquer área da sua vida, você precisa de 10 mil horas de prática. Para quem nunca fez esse cálculo, 10 mil horas de prática são 4 anos e meio trabalhando na mesma coisa todo dia, sem parar nem para tomar café, nem para almoçar, nem para tomar banho, nem para dormir. Não dá, né? Quer dizer, só para dormir, não falei não para dormir. Então você tem que ficar aí 4 anos e meio direto para começar a ficar bom. Como essa não é a realidade da maioria das pessoas, que você precisa se dividir, essa é a ideia. Então, dos 20 aos 30 você é plataforma, é só sobre você. Dos 30 aos 40 você é binóculo, é mais sobre alcance para descobrir aquilo que você é bom. Dos 40 aos 50 você é um caleidoscópio. Na camada do seu legado é um caleidoscópio. O que quer dizer o seguinte, você está se fragmentando, aí você está se especializando. Dos 50 aos 60 você se torna um prisma. Que aí você é a autoridade, aí é o PhD naquela área, aí é o cara que todo mundo procura, é o cara do resultado. Hoje, por exemplo, se você for falar de empreendedorismo no Brasil, um dos bons caras para se procurar é o Flávio Augusto. Vários casos de sucesso, né? Pelo menos para a galera nova. Dos mais antigos, o pessoal da Ambev é um ótimo estudo de caso aqui no Brasil, Abílio Diniz, enfim, tem alguns casos, esses caras já têm uma certa idade. Por quê? Muito teste, muita experiência na manga. Dos 50 aos 60 é isso. Você diversifica e você se torna o especialista. Que agora você sabe, na hora que a luz passa pelo prisma, tipo aquele símbolo da capa do livro do Pink Floyd, da capa do disco do Pink Floyd, quando passa pelo prisma e sai aquele feixe de luz, você consegue definir qual direção você quer ir. Na direção do azul, né, das cores aí, o vermelho, verde, amarelo, por aí vai. E por último, cara, a última camada.
do meu legado é a camada da inteligência artificial. Então a gente falou da plataforma, do binóculo, do calidoscópio, do prisma e da inteligência artificial. Eu falei 6, mas são 5, né? Inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É um código, é uma programação que supera a capacidade humana de aprender. Isso é a inteligência artificial. É inteligência, mas não é natural, é artificial. E aí a gente está vivendo nesses tempos, né? Salve aí Yuval Harari, Ray Kurzweil, todos esses materiais que você pode ler. Nós estamos vivendo nesse tempo onde a inteligência artificial se torna parte da nossa realidade. Você está assistindo esse vídeo aqui, se foi coincidência, se você não recebeu esse link, você está assistindo esse vídeo por causa da influência de uma inteligência artificial, chamado algoritmo do Google, que colocou o vídeo do YouTube na sua frente ou o áudio do Spotify na sua lista. A inteligência artificial é quando você já passou de todos os níveis de consciência, não é só sobre mim, não é sobre alcance, não é sobre diversificar, nem fragmentar, é sobre como eu posso ir muito além daquilo que eu acho que eu já sei. Isso é inteligência artificial. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar nesse ponto na minha vida. Tem gente que me surpreende com a capacidade de pensar. Espero que eu consiga chegar lá, espero que você consiga chegar lá. Mas se a gente chegar num ponto de chegar na camada do prisma, você já está muito adiantado. Porque a vasta maioria das pessoas vive uma vida sem significância nenhuma. A maior tragédia na vida de um homem é morrer antes de ser enterrado, porque não sabe porque está vivo. Essa é a maior tragédia na vida de um homem. Então, cara, hoje eu queria forçar, não é a palavra, eu queria te incentivar a fazer uma viagem introspectiva e ver aonde você está nesse ponto, dos 20 aos 30, e aí pode não ser cronológico, pode ser que você já tenha 50, mas não saiu da fase dos 20 ainda. Queria te convidar a fazer essa viagem introspectiva, descobrir aonde você está, descobrir o que está acontecendo, para ver como você pode progredir. Esse é o meu legado para você. E aí, se você quiser, obviamente, deixa seu comentário aí embaixo, vamos interagir. Como eu falei, eu não estou em busca dos milhões de visualizações, eu quero te ajudar. Então deixa seu comentário aí e a gente vai conversando sobre essa fase da sua vida. Espero que todos vocês cheguem pelo menos no Caleidoscópio ou no Prisma. E é isso, se você curtiu, como a gente sempre diz, se inscreve aí no canal, aciona aí as notificações, deixa seu comentário. E o mais importante, compartilha com as suas amizades, com o seu network, para que esse conteúdo chegue neles também, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência, Deus te abençoe. Hoje eu acho que eu falei bem mais do que normalmente, essa semana eu tô empolgado. Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Valeu!